Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós podemos estar juntos neste dia, dando continuidade aí à nossa lição da Escola Bíblica Dominical, estudando sobre a área dos relacionamentos de família, casamento, união estável, concubinato, que nós iniciamos na semana passada, e hoje vamos dar continuidade, àquilo que começamos a estudar. É claro que se os irmãos desejarem fazer alguma pergunta ao longo desse momento que a gente está estudando, pode ficar à vontade. A gente está aqui para esclarecer dúvidas, também para discutir esse tema tão importante hoje no âmbito da nossa família. E se nós estivermos com o nosso coração aberto, sensíveis ao Espírito de Deus, nós vamos estar aqui aproveitando o nosso tempo para desfrutar do melhor da parte do Senhor. Glória a Deus. Eu quero inicialmente orar com você, pedindo a graça de Deus, que sem Ele a gente não pode fazer coisa alguma, e principalmente quando nós estudamos a sua palavra, a revelação vem do Espírito Santo. Amém? Amado Deus, nós agradecemos o Senhor pela oportunidade que temos, por esse privilégio de estudar a tua palavra. Abre agora, Senhor, nosso entendimento, revela-nos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem em relação às nossas famílias, em relação às coisas que podemos fazer para glorificar teu nome, Pai. Nós te pedimos a tua graça, pedimos a tua bênção e te louvamos porque tu estás conosco. Seja agora com cada um dos teus filhos que estão aqui recebendo a tua palavra e também discutindo assuntos tão importantes. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, quando nós iniciamos na semana passada, nós começamos aí fazendo algumas definições sobre casamento, o que é a união estável, concubinato. Também começamos a falar sobre a questão da legalidade do casamento, o que Deus espera a respeito das nossas vidas quando, lá no princípio, Deus viu que não era bom que o homem ficasse só, e por isso fez para ele uma companheira, uma adjutora, para que estivesse ao lado dele, participando, caminhando junto. Então a vontade de Deus, o propósito de Deus é atender nossas necessidades, nossas expectativas, abençoar o nosso coração. Agora, essa forma como nós nos unimos, é importante a gente observar os princípios que a palavra de Deus nos orienta, porque aqui é o nosso manual de regra, fé e prática. Tudo aquilo que precisamos está aqui dentro das Escrituras. E quando nós nos dispomos a conhecer a sua palavra, a ser discípulos de Jesus, estamos partindo aqui do pressuposto que você está caminhando com Cristo, que você tomou uma decisão de ser um discípulo de Jesus, de andar de acordo com a sua palavra, de acordo com a vontade do Senhor. Então é importante nós entendermos quais são os seus propósitos, o que Deus espera em relação a essas áreas. E quando a gente fala de família, se a gente tem a nossa casa, se a gente tem a nossa família debaixo dos princípios que a palavra de Deus nos mostra, é claro que nós vamos desfrutar do melhor. Deus tem sempre preparado bênçãos para nós, e a bênção do Senhor é aquela que enriquece e não acrescenta dores. Muitas famílias sofrem por causa que falta o conhecimento, falta, vamos dizer, sintonia com os princípios que a Bíblia nos mostra. E há casais, inclusive, que se unem pelos laços do matrimônio, e eles procuram, evidentemente, uma vida de comunhão, e mesmo não conhecendo a Bíblia, às vezes nem tendo uma postura como discípulos de Jesus, aplicam princípios na sua vida conjugal, na sua vida de relacionamento, que acabam desfrutando das bênçãos, porque o princípio é para todo mundo, para as pessoas. Deus criou os homens e tem o objetivo de nos fazer prosperar, de nos abençoar em todas as coisas. Quando nós falamos aqui sobre a questão da união estável e concubinato, eu não sei se ficou claro para vocês, quando fala-se concubinato,
A diferença é que o concubinato tem uma aparência semelhante, uma forma semelhante à união estável. No entanto, na união estável não existe legalmente nenhum impedimento para que haja o casamento. A pessoa, ou são duas pessoas solteiras, ou uma pessoa que era já separada judicialmente e se une com uma pessoa solteira, ou a pessoa viúva se une com uma pessoa que foi separada judicialmente, ou seja, não há qualquer embaraço perante a lei das pessoas serem casadas. No entanto, elas não fazem o casamento formalmente, elas vivem numa união estável. Já o concubinato são pessoas que elas não têm condição de fazer o casamento porque há algum impedimento legal. Por exemplo, duas pessoas casadas, elas não se separaram judicialmente, aí se unem num outro relacionamento, então isso é impedido pela lei de fazer o casamento, e isso chama-se de concubinato. Então a pessoa que decide caminhar junto, viver junto e constituir uma família numa união estável, mas no entanto ela está impedida pela lei. De acordo com o Código Civil, uma união estável pode a qualquer momento, por interesse dos companheiros, chegarem no cartório e pedir o registro do casamento, e aí aquela união estável torna-se num casamento. E nós observamos, eu quero ler com vocês, mais uma vez, Hebreus capítulo 13, versículo 4. Diz assim a palavra: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Essa aqui, então, é uma base que a gente observa nas Escrituras sobre a valorização do casamento. O casamento deve ser honrado por todos. E nós mencionamos o episódio da mulher samaritana junto ao poço de Jacó, em que Jesus desenvolveu ali um diálogo com ela. E naquele diálogo, quando Jesus pediu para que ela estava tão interessada na água viva que Jesus gostaria de deixar com ela, e ele disse: chama teu marido. Ela falou assim: eu não tenho marido. Jesus falou assim: então você disse muito bem, porque você já teve 5 e aquele que está com você não é o seu marido. Ela falou: eu vejo que o Senhor é profeta. Então Jesus estava ali mostrando para ela que o fato de estar numa união estável, de estar vivendo como se fosse marido e mulher, não significa que era o seu marido. Mas a outra forma em que as pessoas chamam as pessoas que vivem numa união estável é amaziado, amigado, Então é outra forma de se chamar dentro desta relação. Então nós vamos aqui hoje, nós já vimos assim algumas questões que ocorrem aí dentro do casamento, sobre aquele que crê em Deus, aquele que não crê em Deus, dentro da união, às vezes está unido com uma pessoa que não a pessoa vive numa união estável, e além de estar numa união estável, um dos cônjuges, uma das pessoas não acredita em Deus, não crê nos princípios da palavra do Senhor. Então, o que fazer dentro dessas situações? Separa, não separa? Então, nós já iniciamos, está gravado aqui no canal nosso da igreja, e você pode conferir lá a aula anterior. Quem não teve oportunidade de estar participando, pode ir lá conferir. Eu creio que vai ser muito importante você observar todos esses detalhes, esses princípios. E hoje eu quero conversar com os irmãos, meditar com vocês sobre uma questão aqui. Vivo junto com o meu cônjuge há anos e temos filhos. Precisamos nos casar? Aqui é a questão de pessoas que vivem numa união estável. Não há impedimento algum para que essas pessoas se casem. Vive já há anos, tem uma família constituída, tem até filhos. E aí, se o Código Civil, se a nossa lei brasileira ampara essas pessoas que já vivem nessa união estável, é necessário casar? É a questão.
Bom, o que a palavra de Deus fala de um modo geral, né, sobre a nossa vida diante da sociedade, diante do mundo que nós estamos vivendo? Nós já vimos, pelo texto que nós acabamos de ler, que o Senhor honra o quê? O estado de quê? De apenas estar unidos ou de estar casado? De estar casado. Essa sim, a Bíblia fala, né? A palavra de Deus nos orienta que devemos honrar o matrimônio e o leito sem mácula, ou seja, uma vida que vive em fidelidade, unido no casamento, formalizado de acordo com a palavra, de acordo com a lei. A pessoa vai lá diante de uma autoridade e formaliza esse compromisso. Agora, o que mais diz a palavra, além dessa questão de Deus honrar o matrimônio, o estado do matrimônio? 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Vamos ler aqui juntos. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Veja que a palavra está falando aqui, tudo que a gente faz na nossa vida deve ser para a glória de Deus, deve ser para a exaltação do seu nome. Aí eu lhe pergunto, está vivendo sem valorizar o casamento, é uma coisa que contribui ou não contribui para a glória de Deus? Essa é uma pergunta que você deve responder a si mesmo. Você deve se perguntar, para responder essa pergunta: eu preciso me casar de novo? Nós não somos obrigados a fazer coisa alguma. Agora, se nós somos discípulos de Jesus, estamos dizendo: Senhor, minha vida está nas tuas mãos, eu quero seguir os teus caminhos, eu quero glorificar o Senhor com a minha vida, mas eu não quero me casar não, eu quero viver da maneira como eu estou vivendo. E vai que não dá certo, e o meu marido, né, resolve me abandonar, e aí? Aí vai ter que fazer aquele negócio todo de cartório, de juiz e separação, e corre um monte de coisa. Bom, a vida no relacionamento conjugal, pelo que nós já vimos até aqui, a vontade de Deus é que o casamento ele permaneça. Eu quero colocar aqui uma situação em que a gente está partindo do pressuposto de que você é um discípulo de Jesus. Mas vamos dizer que o seu cônjuge, né, a pessoa com quem você se relaciona, não é um discípulo de Jesus. A pessoa não quer nem saber sobre falar de casamento. E aí, como você deve lidar com essa situação? Como nós vimos, nós vivemos a Bíblia diz que nós devemos buscar a paz com todos e a santificação da nossa vida. E vimos na semana passada, quando nós estávamos estudando, que a mulher crente, ela santifica aquele marido que é descrente. E o marido crente santifica a mulher que é descrente. Quando eu falo santifica, é que abençoa também, separa naquela relação, aquela vida que não está querendo seguir Deus, não tem compromisso com o Senhor, mas essa pessoa, ela está disposta a caminhar com você, porque ela te ama, ela realmente ama você, ela não tem ainda o entendimento dos princípios da palavra, mas ela está disposta a caminhar com você. E nós já vimos na semana passada que nessa situação não é a vontade de Deus se separar, mas você deve o quê? Procurar valorizar essa relação que vocês têm no casamento e procurar mostrar para essa pessoa o seguinte: ora, se nada impede nós estarmos casados, nós vivemos já numa união estável, o que impede então a gente de fazer o casamento? Por que não casar? Será que você tem outra pessoa? Será que você já está pensando em me deixar? Você pode fazer, né, alguns questionamentos. Se nada impede, a própria lei diz lá, se nada impede, por que não casar? Agora, se há alguma coisa que está irregular,
Por exemplo, vocês vivem numa situação de concubinato, estão ali vivendo, havia um impedimento para vocês se casarem, mas mesmo assim você está disposto a viver dentro daquela situação. Então vocês devem procurar uma forma de regularizar aquela situação. Regularizar em que sentido? Vamos imaginar que seja uma pessoa casada e a outra pessoa solteira sem nenhum embaraço para poder fazer o casamento. A pessoa que foi casada e depois se separou, mas não tratou dos papéis para fazer legalmente a sua separação, ela continua impedida de casar. Mas nada impede ela de se esforçar para regularizar aquilo que estava irregular, não é verdade? Já passei por situações em que às vezes a pessoa fala assim, mas pastor, a minha ex é lá do Nordeste, lá do outro lado do país, e ela não quer saber e tal, mas há dispositivos na lei, depois de alguns anos separado, você pode pedir auxílio a um advogado, a uma pessoa que tenha conhecimento nessa área. Eu tenho alguns conhecimentos, pelo o fato de ter trabalhado em algumas coisas que envolviam a área jurídica, então eu conheço algumas coisas do Código Civil, algumas coisas de Constituição, Código Penal, mas algumas coisas. Mas um advogado da área de família, uma pessoa que trata do assunto, pode orientar. Depois de algum tempo já de separado, mesmo que a pessoa não queira assinar os papéis da separação, se assinar, ótimo, maravilhoso, fica regularizado. Mas se não quiser assinar, tem um processo lá para poder fazer a separação com a apresentação de testemunhas de que já pode romper aquela relação. Então deve, na verdade, haver um esforço por parte da pessoa de buscar a regularização. Agora, é tudo uma questão de você colocar isso diante de Deus em oração, procurar dialogar com o cônjuge para buscar uma forma de acertar isso. Mas não quero saber, não quero conversar sobre um assunto. Dá um tempo. Busca a sabedoria de Deus, como vai tratar com a situação. Mas não queira impor alguma coisa, porque você não está esperando no Senhor. E começa realmente a desenvolver um diálogo com o seu cônjuge sobre a veracidade ou o significado desse relacionamento que vocês têm. Porque não é apenas para satisfazer a carne que nós nos unimos para formar uma família, como nós acabamos de ler aqui, tudo deve ser para a glória de Deus. Pois é, a irmã Ivone está ali compartilhando e testemunhando que no caso, quando ocorreu o seu divórcio, a outra pessoa nem participou, apresentou apenas testemunhas e foi tudo regularizado, sem problema. Então é uma questão de que a gente precisa só, se temos o desejo, o propósito de agradar a Deus, de glorificar o nome do Senhor, a gente deve fazer tudo para a glória de Deus. Eu quero ainda ler com você aqui Hebreus 12, versículo 1. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos embaraça e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. A palavra fala aqui para que a gente procure o quê? Se desembaraçar, se desenrolar de tudo aquilo que atrapalha a nossa caminhada. E tem coisas, irmãos, que realmente atrapalham a nossa caminhada. Você está, às vezes, querendo realizar alguma coisa, quer glorificar o nome de Jesus, quer fazer algo que realmente vai proporcionar uma transformação no seu ambiente familiar, na relação que vocês têm no meio, assim, como casais e tudo, e às vezes algumas coisas entristecem, começa a sugerir infidelidade, começa a realmente dizer assim, será que você me ama? Aí começa a surgir algumas questões que atrapalham na relação conjugal. E nós devemos o quê?
sempre procurar valorizar a conversa, valorizar o estar juntos, né, para construir soluções juntos. Isso é um dos propósitos de Deus quando une um casal, quando está ali a família sendo constituída. Uma outra questão que eu quero discutir com vocês estou vivendo num segundo relacionamento conjugal e não estamos bem. Devemos nos separar? Aí vem aquela questão de seguir o princípio que a palavra de Deus nos mostra, que nós abordamos aqui na semana passada. Não é a vontade de Deus unir as pessoas para se separar. Isso nunca foi o propósito de Deus. Vamos ler aqui Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 19. Eu quero ler o verso 6 com os irmãos. Diz assim: assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. E isto aqui, amados, eu quero lhe dizer que a pessoa também que vive numa união estável e começa a dar uma situação, dar um enrosco lá, dar um embaraço, já está aqui nesse caso hipotético que eu estou mencionando aqui, a pessoa já está no segundo relacionamento, mas pode ser o caso daquela mulher samaritana que já estava no quinto relacionamento e aquele que estava vivendo com ela também não era seu marido. E aí, já está tudo enrolado, as coisas não estão dando certo. O que eu faço? Eu me separo? Vamos seguir o princípio. Se Deus uniu, não é para separar. A palavra de Deus diz lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, como nós temos na semana passada, que se há uma relação em que um é crente, o outro não é crente, um santifica o outro, então não é para se separar. E se houver o interesse de separar, mesmo que esteja vivendo numa união estável, não é pelo princípio para se separar. Mas vamos ver o que está acontecendo. Vocês podem talvez chegar numa situação de ficar o embaraço é justamente pelo fato de não ter formalizado o casamento. Não, eu quero formalizar, eu quero fazer tudo direitinho, porque agora eu estou servindo a Deus. Aí fica aquela discussão dentro de casa, aquela coisa tensa. E como é que vai fazer nessa situação? Nós vimos também na semana passada que quando chega ao ponto de querer se separar, essa posição sempre é do descrente, é daquele que não espera em Deus, daquele que não tem uma vida submetida ao senhorio de Jesus Cristo, não é um discípulo de Jesus. Então ele não está, a pessoa que está tomando uma posição dessa, ela não está interessada em cumprir e seguir os propósitos do Senhor. Mas se ela deseja buscar a vontade de Deus para a sua vida, e há uma relação de amor, a relação de amor entre um casal não quer dizer que não haja divergências, não quer dizer que não haja intrigas, não haja às vezes uma confusão, um pega para capar. Às vezes há uma situação assim, mas o amor cobre multidão de pecados. E chega naquele momento que vamos assim, não, peraí, vamos sentar, vamos conversar, vamos colocar as coisas no seu devido lugar, e aí chega no entendimento. Então, se há o desejo sim de caminhar, vocês pode até acontecer, né? A pessoa já estava chegando naquele ponto de realizar o casamento, já estão vivendo há anos, estão caminhando junto, tiveram relacionamentos anteriores, coisas que não deram certo, mas agora descobriu a sua alma gêmea, descobriu aquela pessoa que você se identificou, que você realmente tem o desejo de caminhar junto. Por que se separar? É porque a gente ainda não é casado. Então por que não casar? E aí começa uma questão após a outra, vai buscando para poder trabalhar nesse sentido e regularizar a situação, é seguir princípio. Mas aí vem o povo lá também, na época de Jesus, questionou, então por que Moisés autorizou se separar? Então vamos continuar aqui lendo esse texto de Mateus, Mateus 19, a partir do versículo 7. Perguntaram eles,
Então, por que Moisés mandou dar certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Não foi assim desde o princípio. O Senhor está dizendo aqui, Jesus está explicando por que Moisés autorizou dar a certidão de divórcio. Essa questão de, às vezes, incompatibilidade, a questão das pessoas não chegarem a um acordo e valorizar muito a questão do ego, né? Eu penso dessa forma. Eu sempre falo, principalmente aqueles que vão passar pelo casamento, que estão chegando ao casamento. A gente casa não é para ser feliz. A gente casa principalmente para fazer o outro feliz. Se a gente entra no casamento com esse propósito de fazer o nosso cônjuge feliz, quando chegar aqueles momentos em que eu vou precisar morrer para as minhas próprias vontades, ou morrer para as meus interesses pessoais, aí nesse caso eu vou estar disposto, eu estou disposto a abrir mão, porque eu amo o meu cônjuge e eu quero fazer o melhor para ele. Então quando a gente tem um coração duro, a gente fala assim, não, mas tem que ser do meu jeito, tem que ser da maneira como eu quero. Aí a coisa fica complicada. Por esta razão, Moisés, diz aqui, disse Jesus às pessoas que estavam lhe perguntando a razão por que Moisés disse que podia lhes dar carta de divórcio. Mas se deu carta de divórcio, aí vamos agora entender uma coisa aqui que a palavra de Deus, né, fala. Meu cônjuge já vive com outra pessoa há muito tempo, eu posso me casar de novo? Aí vem essa questão. Diz lá em Mateus 19, no versículo 9, dando continuidade a esse diálogo que Jesus estava realizando com aquelas pessoas que lhe estavam perguntando, falou o seguinte: eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Aí, está com o coração duro, né? Tem que ser do seu jeito. Se você se casar com outro, você está cometendo adultério. Deu a autorização de divórcio, mas está vivendo uma situação. Muitas pessoas me perguntam, e existe, eu percebo que há essa dúvida no ar, né, sobre o casar de novo. Aqui a palavra de Deus até fala que pode haver um outro casamento. Dentro da nossa sociedade é muito fácil, é só você ir lá no cartório e pedir a dissolução do ato, a separação chamada consensual, os dois consentem, você vai e casa de novo. Mas não é dessa maneira que a palavra de Deus trata aqui para nós, nos orienta dessa forma. Porque por trás de uma separação, existe algumas coisas que deixam marcas e que fazem feridas. Imagina o seguinte, uma folha de papel, duas folhas de papel, que você resolva colar uma na outra. Porque a Bíblia fala que quando o casal se une, estão formando uma só carne, estão se unindo, é a unidade do matrimônio. Não é apenas a questão da unidade de corpos, é a unidade de sentimentos, a alma, as emoções, todo o seu ser estar ali unido, formando uma só carne, para caminhar juntos. E aí depois vem e se separa. Já tentou separar uma folha colada na outra? O que acontece? Ela se rasga, né? A separação sempre deixa marcas. A separação sempre deixa sequela. E as sequelas são, às vezes, na relação entre o casal, às vezes as marcas, tanto é num cônjuge quanto no outro, e, sobretudo, nos filhos, no fruto daquele relacionamento.
Quantas crianças foram marcadas pela separação dos seus pais? Quantas situações difíceis teve que lidar por causa da separação? Então a separação, Deus permite? Permite. Como eu falei, e a própria Escritura diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, verso 15, fala o seguinte: todavia, se o descrente separasse, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Deus nos chamou para viver em paz. Não é porque casou, botou uma algema, né? As algemas. Almas gêmeas algemadas. Não foi isso. Não é isso que a Bíblia ensina para a gente. Não é isso que a palavra de Deus nos mostra como princípio. O casamento é sim uma relação que surgiu primeiro porque Deus viu que não era bom ficar sozinho. Vamos nos unir pelos laços do matrimônio, porque há correspondência, vamos juntos nos ajudar um ao outro. Mas se alguma coisa não está acontecendo bem, não está boa aquela relação, então vamos buscar ajuda em Deus, vamos buscar ajuda de conselheiros. Há tantas ferramentas hoje, irmãos, para poder ajudar os casais nesse sentido e buscar uma solução para aquele impasse, aquele problema que está havendo ali. E aí vem aquela questão de, às vezes, por questões pequenas, por questões bobas, as pessoas vão e se separam. Nesse caso aqui, nessa terceira situação que eu ainda há pouco falei, meu cônjuge vive já com uma outra pessoa. E aí posso me casar de novo? O que aconteceu? Provavelmente houve uma traição, adultério, a pessoa já está vivendo com o outro e nem se separou, mas só está vivendo com outra. E você, que é uma pessoa temente a Deus, que está querendo buscar ao Senhor com todo o coração, você quer então seguir a sua vida, continuar e buscar realmente uma pessoa que lhe ama, uma pessoa que tenha compromisso com você. Você pode se casar de novo? Pode, desde que, primeiro que houve uma separação, nesse caso aqui, é claro, uma evidência de traição, de adultério, a pessoa já está vivendo com outra pessoa, então é por causa de imoralidade, ou por causa de traição, pode se separar, você vai lá. Mas se não se separou, se o seu marido lhe abandonou e você se unir com outro, você por enquanto não deve, até que o papel seja regularizado. Porque o marido está lá vivendo com outra pessoa lá, você está impedido pela lei, não é nem por causa da Bíblia, né? A palavra está dizendo aqui que você está impedido, você não pode contrair um outro casamento enquanto está lá o papel lá que você está ligado com a outra pessoa. Se você entrar no cartório para correr os papéis para o casamento, vai dar lá, impedido, você não pode casar porque tem um casamento que não foi desfeito. Aí você tem que fazer aquele trabalho, né, de fazer um esforço para ir lá e regular os papéis, porque a pessoa que te abandonou, ela não vai ter o menor interesse para resolver aquela situação. Aí você vai e procura resolver a situação, e a sua vida é que segue. E aí você busca, ora a Deus, e se chega aquela pessoa que você sabe que ele corresponde, é uma pessoa que te ama, e você ama essa pessoa, pode sim se unir pelos laços do matrimônio, e a sua vida continuar para a glória de Deus. E tudo que você for fazer, você faz para a glória de Deus. Então, o que nós devemos fazer? Volto a dizer, seguir os princípios que a palavra de Deus nos mostra e observar a lei, para que você não entre aí numa furada, né? Você entra numa situação de, às vezes, estar entrando num casamento, por isso que eu falo, né? O período do namoro, o período do noivado, eles são importantes. O namoro é para você conhecer a pessoa, você começar a desenvolver um relacionamento de comunhão, de ver quais são os gostos, quais são os pensamentos, quais são os ideais, se realmente vai ter condição de desenvolver alguma coisa mais para o futuro.
Bom, eu já vi o que é, vai dar certo, né? Você sabe que é aquela pessoa com que você sempre sonhou de estar caminhando junto, então você assume o compromisso. Então vamos nos casar. Aí você entra no noivado. No noivado vocês já vão começar a trabalhar outras questões que são mais de planejar a construção da família. Como é que nós vamos fazer? Em que nós vamos trabalhar? Onde nós vamos morar? E começa a fazer alguns planos para o casamento. E aí marca a data do casamento. Aí marcou a data do casamento, vai consumir, vai concluir aquilo que você sempre sonhou e vai ser feliz, porque Deus nos chamou para ser feliz na sua presença. Vou pegar aqui um outro exemplo hipotético. 2 pessoas se separaram e não quer formalizar a separação. Não há problema algum, desde que permaneçam solteiros ou separados, sem ter um outro relacionamento. E não há nenhum problema. Agora, no momento quando for se unir num relacionamento com uma outra pessoa, aí vai sim precisar regularizar isso até perante a lei. Aí não é só a questão da palavra, é um princípio, mas é também um ato legal, né? Porque até a lei impede de fazer um casamento se 2 pessoas não foram separadas legalmente, não foi houve ali a decisão no cartório. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Então, amados, nós vamos na próxima semana iniciar falando sobre, ainda dentro desse aspecto de família, falando sobre a relação com os filhos, principalmente dentro de um lar onde há divergências do que diz respeito à posição em relação à palavra, em relação a posições divergentes, às vezes num relacionamento de família, que os nossos filhos enfrentam. Às vezes existe dentro do casamento, por ser até um casamento misto. Quando eu falo casamento misto, é um casamento onde há pessoas crentes e pessoas não crentes, e tem os filhos, e na relação dos filhos, nós temos filhos crentes e filhos não crentes. E aí, como lidar com essas situações dentro do relacionamento familiar? A gente não pode esquecer que são carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. E nosso principal papel, né, como pais e aí como responsável da família, é trazer aquelas coisas que vão contribuir para a edificação da nossa casa, a edificação da nossa família. Amém? Então a gente vai ficar por aqui. Vamos agradecer a Deus, vamos ficar de pé. Amado Deus, obrigado, Pai, pela Tua graça, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo em nossos corações. Tem misericórdia de nós, fortalece-nos, ó Deus, através da Tua palavra. E abençoa nossa mente, o nosso coração, Pai. Abre o nosso entendimento, nos revela a Tua palavra, porque sem ela nada nós podemos fazer, sem a Tua direção. Sabemos que aqui é o Espírito e vida para nossa vida, nosso coração. Por isso, ó Deus, pedimos a Tua ajuda. Dá-nos assim, pois, o entendimento, e o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.